Bom dia, irmãos da luz. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora de onde você está e da hora que você vai assistir esse vídeo. Como sempre, o meu nome é Vitor Kassongo. Eu moro aqui na África, num país chamado Moçambique. É onde eu aprendi a falar a língua portuguesa, também é onde moro até hoje. Embora que não sou natural daqui, eu sou natural do Congo, que é a República Democrática do Congo. No dia de hoje eu venho contar a minha história, o meu relato, a minha verdade sobre um primo misterioso na minha família. Na verdade, o motivo que me levou a contar essa história, embora que é a minha vida pessoal, tem a ver muito com a espiritualidade. E há uma pessoa também que está acontecendo com ele a mesma coisa que acontece comigo desde a minha infância e até hoje sobre esse meu primo misterioso. Mas há uma pessoa também que está acontecendo com ele. E isso é o motivo que me levou eu fazer esse vídeo. Porque se está acontecendo comigo, está acontecendo com essa outra pessoa que está bem distante da África. Eu estou aqui na África, mas essa outra pessoa nem está aqui na África, está no outro continente. Então, se está acontecendo comigo e com ela, pode estar acontecendo com várias pessoas como vocês. É por isso que estou aqui para vos contar, para vocês também. Cada pessoa vai tirando conclusão dele e cada pessoa vai decidir o que ele acha sobre esse relato que vou vos contar. Sem perder o tempo, eu vou começando a vos contar sobre esse meu primo misterioso dentro da minha família. Na verdade, o que eu me lembro, era ainda criança, mas não bem pequenino, quase os meus 5, 6 anos por aí. Não sei bem a minha idade, sempre falo isso. E na nossa casa onde nós vivíamos, eu vivia com a minha mãe e meus 3 irmãos. O primeiro dos meus irmãos é um homem e a segunda, uma mulher. Terceiro sou eu e o último também um homem. Então, somos 3 meninos e uma menina, ao lado da minha mãe. Ao lado do meu pai, são muitos filhos, porque nunca cresci também com meu pai. E sempre eu cresci, vi que meus pais são separados, cada pessoa vivia a vida dele, bem distante um ao outro. Agora, saindo na nossa casa onde a gente vivia, havia 2 quintais. Significa uma casa no meio, outra casa à frente. A terceira casa, ou o terceiro quintal, é aí onde vivia esse meu primo misterioso, que estou aqui para vos contar a história dele. Esse meu primo misterioso, ele vivia nesse terceiro quintal, ou nessa terceira casa, passando a minha casa. Só que ele também vivia com a mãe dele, sem pai. Nunca conheci o pai deles. Também era 4 filhos. Aí onde começa logo sincronicidade. Nunca vi o pai deles, nunca conheci o pai deles, mas eles também viviam com a mãe, 4 filhos. Na família dele, como eles viviam ali naquela casa, era a mãe com a primeira irmã dela, segunda irmã dela, ele também o terceiro, homem, menino, e última, uma menina. Então, do lado dele, são 3 meninas, que são 2 mais velhas, e ele o terceiro. Depois, última, uma menina. São 3 meninas e o único menino que era ele. São 3 meninas e o único menino que era ele. Agora, do lado da minha família, são 3 meninos
e uma menina, mas ele era o terceiro na família dele. Eu também sou terceiro na minha família. Aí já vem pequenas sincronicidades. Ele, o terceiro na família dele, eu também sou terceiro na minha família. Eles viviam só com a mãe, sem pai. Eu também vivia só com a mãe, sem pai. Ainda vem mais pequena sincronicidade. Você vai fazendo essa ligação tudo. Ainda o mistério não termina por aí. A minha mãe nos já sustentava através de pequenos negócios que ele fazia dentro do mercado. Ele vendia algumas coisinhas, a minha mãe. E a mãe deles também a sustentava ele através também de pequenos negócios que ele também fazia. Ela fazia, a mãe deles. Agora, eu não sabia nada sobre a mãe dela, que são prima com a minha mãe. E a minha mãe, com a mãe dela, não se entendia, não se falava bem. Eu procurei saber o motivo. Por quê? A minha mãe odiava ela, a mãe dela. E tanto a mãe dela também odiava a minha mãe. Mas já, quando eu consultei a minha mãe, quando eu ia para aquela casa brincar com esse meu primo, embora que ele é um pouco mais velho do que eu, mesmo só por ver ele, a altura dele era muito alto e tanto a idade dele diz que ele é mais velho do que eu. Acho que me passava mais de 4 ou 5 anos à frente, mas era o meu grande amigo e meu primo. Eu lhe chamava de primo porque a minha mãe, com a mãe dele, diz que são primas, familiares. Não sei como a familiaridade deles, mas são primas. Então nós também se chamamos de primos. É daí onde vem esse laço familiar. Não sei como que a minha mãe e a mãe dele são famílias. Não sei bem explicar. De uma forma resumida, a minha mãe diz que odeia a mãe dela porque chegou um tempo que a minha mãe ficou bem doente, os pés dele encheram muito, então foram nos curandeiros e nas igrejas, disseram que alguém que está lhe feitiçando é essa mãe do meu primo. Essas coisas de feitiçaria aqui na África acontecem muito. Então a minha mãe descobriu que quem fazia esse tipo de coisas para os pés dele ficar doente e ficar enchido era a mãe desse meu primo misterioso. E daí a minha mãe passou ali odiando, então não se falava. Só que aquele ódio da minha mãe com a mãe dele tornou-se tanto, eles queriam tornar isso em nós. A minha mãe me proibia para ir brincar com ele, nem ir ele procurar em casa dele. E a mãe dele também, desse meu primo, também proibia o meu primo não vir na minha casa nem brincar comigo. Mas eles não conseguiram. Nem com isso, nós continuávamos a brincar sempre juntos. Como eu dizia, mas nós continuávamos sempre a brincar juntos. Chegava um tempo quando eu ia para a casa dele, lhe ver para a gente brincar juntos na rua, ou com umas bolas, como nós fazíamos nossas bolas de roupinhas, aquelas roupas rasgadas, roupas cansadas que as pessoas já não usam. Nós amarrávamos isso com cordas, depois jogávamos a nossa bola de roupinhas que já está cascadas. Então, quando eu ia para a casa dele, se eu encontrar que ele não está fora, eu entrava dentro do quintal. Quando entrou ali, se ela está dentro, ele está dentro da casa, a mãe dele só me ver, me mandava embora, me dizia: volta, meu filho não está, vem procurar o que é aqui, sai, vai na tua casa. Então a mãe dele me tratava mal, eu tinha que sair a fugir, voltar para casa. E tanto ele também se vir na minha casa quando eu não estou, ou quando estou dentro, não consegui lhe ver, a minha mãe lhe ver primeiro, também lhe mandava embora. Sai daqui, não quero te ver aqui, meu filho não está. Então, as nossas mães nos maltratavam quando um vai visitando o outro, mandava embora. E se ele vir e me encontrar, nós estamos a comer, como aqui na África temos um hábito de comer fora, às vezes. Então, ele chegava, basta só me ver, eu lhe chamava para a gente comer. E ele não tinha medo de nada, chegava, comia juntos comigo. A minha mãe não tinha como lhe mandar embora quando estou ali, porque eu zangava. E quando eu também vou na casa dele,
Também encontrar se eles estão a comer essa hora aqui. Eu anotei a hora e cheguei lá a encontrar eles estão a comer. Também a mãe dele não tinha como me mandar embora, porque ele também zangava e falava e me puxava para a gente comer juntos. E a gente fazia isso. Não estávamos nem aí para o que tratava nossas mães. Nem sabia o que as nossas mães tinham um a outro, embora que a minha mãe já tinha me contado isso, que quem estava ali feitiçando com doenças foi a mãe dela. Eu nem ligava para isso. Tanto ele também nem ligava que as nossas mães se odiavam. Nós não estávamos nem aí. Sempre ele me protegia como um irmão mais velho. E eu também queria sempre ficar com ele protegido como irmão mais novo. Então sempre nós ficávamos juntos. Agora, a parte da escola, ele ia para a escola dele. Eu também ia para a minha escola, mas eu não gostava da escola. Tanto ele também não gostava da escola. Sincronicidade, mas. Ele às vezes fugia da escola antes nem de chegar a hora de sair. Como eu também fazia a mesma coisa. Eu não gostava da escola. Mas o grande motivo meu de não gostar da escola foi assunto de bullying, porque eu sofria bullying tanto na minha casa, tanto na escola por causa da minha aparência. Eu tinha barriga grande, falava muito, contava tudo o que eu sonhava para as pessoas, tanto na escola, e também não andava bem, andava, parecia um passarinho. Acho que essa história já contei várias vezes nos meus vídeos. Então, através desse bullying que eu sofria da escola, tanto na minha família, as pessoas me criticavam, mas ele não me criticava, ele gostava muito de mim. E por isso eu também me apeguei muito nele. Eu nem brincava com meu irmão caçulo, que era o último. Não brincava muito com ele, mas eu brincava muito com esse meu primo misterioso. E ele também não brincava muito com as meninas que são irmãs dele, incluindo a caçula deles, mas ele sempre se apegava em mim. E tínhamos outros amiguinhos na zona, mas sempre nós só éramos mais apegados os dois. Esse é um grande mistério. Tudo bem até aí. Talvez você pode dizer, isso é normal para as crianças que cresceram na mesma zona, que cresceram na mesma família, muito mais que são primos, está tudo bem. Mas, continua me acompanhando, vais encontrar muitas sincronicidades, até hoje que estou distante dele. Mas não se preocupe, vamos pouco a pouco. Passou um tempo que eu decidi de parar de estudar, por causa de bullying que eu sofria. Já éramos um pouquinho grandinho. E ele, o tempo que eu parei de estudar, não levou muito tempo, ele também parou de estudar. Quando ficamos na zona, outros meninos iam para a escola, ele e eu não íamos mais para a escola. Na minha família, eu apanhava, minha mãe me batia para eu ir para a escola, mas eu mentia que ia para a escola quando ia brincar, depois voltava. Até cansaram e me deixaram. Ele também a mesma coisa. A mãe dele zangava com ele, batia ele para ir para a escola, mas ele nunca mais ligou assunto escola. Paramos de ir para a escola. Cansaram também na família dele e deixaram. As irmãs delas continuavam a estudar, meus irmãos também continuavam a estudar, mas menos eu e menos ele. Então nós ficávamos como sombras da família, sem querer estudar. Agora, chegou um certo momento, ele me falou, já que ele era um pouco mais velho do que eu, ele me falou, olha, nós só precisamos de procurar nosso dinheirinho para comprar chinelos ou nossas roupinhas. Eu falei, como? Ele diz, vamos para o Carrier de Cobalto. O Carrier de Cobalto é um nome francês, já que na nossa terra fala-se francês em Congo Democrático, fala francês. Então, em português podemos chamar é mina de pedras preciosas que é chamado cobalto, é mina de cobalto. Porque havia uma mina de cobalto e castelite, bem distante da nossa cidade. Mas a gente poderia caminhar a pé quase uns 20, 15 quilômetros a pé até lá. É um lugar isolado nas montanhas, onde se cavava, onde tinha essa mina que se tirava essas pedras chamado cobalto e castelite. Para quem não conhece o cobalto, até nesse vídeo nós vamos passar algumas fotos que eu puxei na internet só para vos fazer sentido, isso que estou a falar de cobalto e castelite, essas pedras preciosas que estão em Congo. Ouvi falando que cobalto são pedras que é feito com eles telefones celulares que estamos a usar hoje em dia. Esse smartphone que estamos a usar é feito com essas pedras chamadas cobaltos. Não tenho nenhuma verdade, mas ouvi falando isso. Tenta você sozinho investigar, pode ser verdade.
Mas pronto, voltando no assunto, nessas minas não aceitava muito menores de idade trabalhar dentro das minas. Só um pouquinho menor de idade, através de seus 14, 13 anos, eles tinham que ficar lá no mar para fazer limpeza, essas areias, para conseguir extrair esses minerais. Então ele me falou que vamos para lá, nós vamos procurar a forma de trabalhar lá e vamos conseguir nossas moedas ou nossos dinheirinhos para comprar nossos chinelos. E como a gente não fazia mais nada, era só jogar a bola e esperar a comer, nós só combinamos fugir de casa para ir lá. E lá era longe, porque pessoas ficavam lá mesmo 2, 3 dias a trabalhar, depois outras voltavam. Então nós só fugimos de casa sem pedir, nem a minha mãe, ele também sem pedir a mãe dele, e fomos. Seguimos as pessoas que trabalhavam lá de manhã, muito cedo, acordamos, fugimos de casa e fomos com essas pessoas. Fomos até na mina de cobalto. E chegamos lá, ele como era mais velho, começou a pedir às pessoas para onde que nós podemos trabalhar, para conseguir um dinheirinho. Tem jovens que são chamados de crescer. Em português podemos traduzir como os cavadores, que é as pessoas que entram embaixo da mina, eles usam um tipo de lâmpadas na testa, até mandei algumas fotos, vocês vão ver. Entra, porque lá na mina dentro, lá nas covas ou na mina dentro, é muito escuro. Então eles usam umas tipo de lâmpadas na testa, amara e entra com ele lá embaixo para conseguir ver onde eles estão a cavar. Eles cavam lá dentro e leva aquela areia, enche dentro do saquinho, então puxa para fora e levar lá onde fica água, um rio assim, para ir lavar aqueles areias sujas e sair e ficar aquele pedra precioso, tipo trair as pedras preciosas dentro da areia suja ou usando água. Esse trabalho que a gente fazia. Então, quando chegamos lá no carrier, que é na mina, ele mais velho falou com algumas pessoas pedindo trabalho, que a gente não tem nada a fazer na cidade, não estamos a ir para a escola, então estamos aqui à procura de um dinheirinho, pedimos trabalho. Eles disseram para ele que você vale a pena, você pode trabalhar, mas esse teu irmãozinho ainda é pequeno, não pode ficar aqui. Mas nós só podemos te dar trabalho a você. Ele não. Então ele falou para eles, se você não me dar a eu, ele também, se não lhe dar a ele, eu também não tenho como trabalhar com vocês. Porque esse aqui é meu irmãozinho, não tem com que ficar, tem que ficar só comigo. Mas como esse lugar onde fomos pedir o trabalho, eles precisavam de jovens para carregar aquele areia ali, levar até lá no mar para ir lavar, então aceitaram lhe dar trabalho e me aceitaram a mim também trabalhar como acompanhante dele, ajudando onde eu poderia, porque era um pouco mais novo, ele era um pouco, mesmo só você ver a massa dele, era muito forte do que eu, eu era muito pequenino e mais baixinho, e quando ele era um pouco forte e mais alto. Então tínhamos grande diferença tanto da idade, tanto do corpo também. E daí, aqueles senhores que encontramos ali a cavar, eles disseram que essa mina onde estamos a cavar não é nosso, temos o nosso patrão, mas vamos informar ao patrão. Daí informaram o patrão dele, o patrão aceitou, liberou para eu também ajudar o meu irmão, que é o meu primo misterioso, para a gente carregar a areia ali onde eles cavavam, para deixar lá no mar, depois íamos lavar lá com outras pessoas. Conseguimos esse pequeno emprego, fizemos nesse primeiro dia, estávamos a tirar a areia, eu para mim enchia um pouquinho, um saquinho, mas para ele enchia mais o saco um pouco mais grandinho, porque ele é mais velho. A gente carregava, íamos deixar lá no mar, enchíamos de areia lá no mar e logo de manhã começávamos a lavar com outras pessoas. Até mulheres também estavam lá a lavando, tipo separando esses minerais dentro da água. A areia simples passava com água e aquele minerais ficava, tem um tipo de coisas que nós usávamos, tipo de materiais que nós usávamos para distrair minerais com areia simples. Daí, no primeiro dia trabalhamos muito bem, embora que é muito cansativo e era nosso primeiro dia e somos crianças ainda menor de idade na altura. Trabalhamos. Daí, no primeiro dia, trabalhamos muito bem e mostramos aquela força de nós só queremos de verdade trabalhar, porque nós só queríamos um dinheirinho. Então, não tínhamos nada que fazer lá em casa, já que não íamos mais para a escola.
E aqueles donos que nos deram trabalho gostaram do nosso primeiro dia, nosso trabalho. Então fomos com ele até, porque lá tem cabanas. É, cada pessoa, cada grupo tem suas cabanas onde eles moram. Então fomos na tenda deles, ficamos lá com eles, nos deram um lugar para ficar. Eles cozinharam, tanto com esse meu primo ajudava, como eu era um pouco mais novo, não me dava muito trabalho assim. Ele que trabalhava em cima de mim, tipo, trabalhava duplo até para mim. A gente comeu, ficamos ali. Logo de manhã acordamos de novo com eles, fomos de novo, trabalhamos quase 3 dias. Trabalhávamos bem. Agora, no quinto dia, aqueles homens que cavavam, que são chamados de crezer, que são os cavadores, que entravam dentro daquele cova, lá embaixo, lá eles cavavam, depois arrumavam, enchia areia nos saquinhos, começa a tirar para fora, a gente carregar para o mar. Trabalhava 4 pessoas lá dentro da mina, nessa nossa pequena mina onde eles trabalhavam. Era 4 pessoas. Agora, dois tiveram notícias lá na cidade, não sei o que tinha acontecido na família deles, eles tinham que voltar para a cidade, pelo menos ficar lá 3 dias, depois iam vir. O bolso autorizou para eles irem. Então só ficamos com 2 homens que estavam a cavar lá embaixo. Agora ficou um pouco difícil para a gente tirar a areia lá embaixo da cova para cima e a gente carregar para lá no mar, onde íamos lavar. Daí, aqueles dois que ficaram falaram com esse meu primo um pouco grandinho, dizer para ele entrar lá, cavar, e eu também entrar lá, mas empurrar a sua areia, encher no saco pouco a pouco. E quando eles também cavavam do outro lado. Então, entramos. Esse foi o nosso primeiro dia que nós entramos embaixo da mina. E quando nós chegamos lá, o meu primo começou a fazer aquele trabalho que lhe deram, eu também, a encher pouco a pouco a areia com pá, a encher naqueles saquinhos e fechar, para eles conseguirem tirar para nós lá fora e nos levar para lá no mar. Trabalhamos nesse dia, era muito trabalho bem forte, e lá você tem que amarrar uma coisa na narinas para não, tipo máscara, mas não era bem máscara, por causa de não inalar muito a poeira para não ficar doente. E tínhamos esses pequenos lâmpadas que eles nos amarravam na testa para conseguir ver onde você está a passar, porque estava muito escuro lá dentro. Pronto, trabalhamos nesse dia bem duro e voltamos bem cansados. Na verdade, mas eles gostaram muito de, cada vez mais estavam gostando do nosso trabalho, porque éramos meninos, mas bem determinados para trabalhar. Não tínhamos medo de nada. E meu primo sempre me dava aquela força a dizer: fica tranquilo, vamos conseguir nosso dinheiro, depois vamos voltar. Nós nem estávamos preocupados com a nossa família, se a nossa mãe estava à nossa procura ou a mãe dele estava à procura dele. Não estávamos nem aí, nem despedimos em casa. Só nós fomos como crianças que se amam, como rebeldes, e fomos fazer nossa vida. Mas nós já tínhamos conhecido que as pessoas que estavam nos ver lá são pessoas outras da nossa zona, já tinham ido informar a nossa família que essas crianças estão lá nas minas. Talvez é por isso nossos pais ou nossas mães não vieram nos seguir, não sei. Nós não sabíamos o que estava acontecendo lá atrás, mas nós estávamos determinados para trabalhar e conseguir nosso dinheiro, ir comprar chinelos e nossas roupinhas que nós só queríamos. Só isso. Voltando no assunto, trabalhamos nesse dia, que foi muito cansativo, porque era o primeiro dia para descer embaixo da mina. A gente trabalhava bem no escuro e muito trabalho era bem forte lá dentro. Voltamos para casa à tarde, no mesmo horário, porque lá a gente entrava de manhã e voltava muito tarde. Quando chegamos em casa, cozinharam, terminamos de comer. E quando nós estávamos a comer, eu comecei a sentir um pouco de tontura. Parecia que estou a ficar embriagado. E começou a ver, parece as pessoas que estão a comer ali comigo já estavam a girar. Eu também parece que não estou mais a ver as coisas bem. Começou a ver as coisas um pouco embaçado. E as pessoas que estão ali sentadas comigo a comer juntos, como comíamos no chão, colocávamos comidas assim, num saquinho, e nos pratos, mas tinha um saco assim embaixo, parecia uma mesa, né? Mas de saco. Então eu comecei a ver tudo aquilo ali a girar no meu redor. E eu comecei a segurar ele. Ele também estava na mesma situação. Ele também começou a segurar a pessoa próxima dele, porque estávamos a ver as coisas a girar. Então, aquelas pessoas grandes que estávamos a comer com eles juntos ali, começaram a se assustar, dizendo: é o quê?
eu começou a ver, tipo, na minha testa começou a se abrir visão. Alguém a gritar, a dizer, vocês têm que sair daqui, vocês têm que sair daqui. A pessoa estava a gritar dentro dos meus ouvidos. E ele também a mesma coisa. E eu comecei a dizer, eu não quero sair. A pessoa dizer, sai vocês, ou vocês vão morrer. Sai daqui, vocês vão morrer. E ele começou a apertar aquelas pessoas, porque eu comecei a sentir muito frio e as coisas estavam a girar. Tá a ver? Existe um tipo de brincadeiras que criança gira, 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 depois tem que segurar um sítio, porque você começa a ver todas as coisas aparecendo, a girando contigo. É a mesma forma, o mesmo sentido que nós, tanto a mim, tanto a ele também estava a sentir. Então você tinha que segurar alguém, porque você consegue ver que se você não deixar segurar alguém, você vai cair. Mas nós só tínhamos sentados a comer. E eu me senti muito mal por muitos minutos e comecei a gritar. Ele também começou a gritar. As mesmas palavras que eu estava a falar, é a mesma palavra também que ele estava a falar. Isso foi uma grande coisa marcante na minha vida até hoje, que nunca passou quando eu penso desse meu primo. Passamos mal e as pessoas que estavam conosco começaram a sentir medo. Nos seguraram, nos apertaram à força, porque eu estava a sentir frio. E eu queria, tipo, fugir dali, porque aquela pessoa estava a dizer, vocês têm que sair daqui agora, ou vocês vão morrer. Então, eu queria levantar a correr. Só que as pessoas me pegaram. Ele também queria levantar, correr, e as pessoas lhe pegaram. Até vizinhos ali vieram encher. Daí, nesse mesmo dia, havia um senhor que era chamado pastor. E esse pastor, ele comprava essas pedras preciosas para ele vender chamávamos de maison. Significa casas grandes que comprava pedras preciosas lá na cidade. Então, tem tem aquelas pessoas que vêm comprar as pedras, leva nos carros deles, vão vender nessas casas grandes que compram pedras. Lá em Congo existe esse tipo de coisas. Então, esse pastor, ele comprava as pedras. Ele campava lá, na tenda dele, com a equipe dele, só para comprar pedras, encher o carro dele e ir vender também, revender lá na cidade. Então, esse pastor, quando ele ouviu as coisas que nós estávamos a falar, e tudo que nós estávamos a sentir, ele chegou, ele disse, traz essas crianças lá na minha tenda. Nos pegaram à força, nós só queríamos fugir, ir para a mata, porque aquela voz que estava falando nos meus ouvidos é a mesma voz que falava no ouvido dele. Dizia para a gente sair dali agora, senão nós íamos morrer. Aquele lugar não era para nós. Então, nos levaram à força com outras pessoas, incluindo essas que trabalhavam conosco, lá na tenda desse pastor. O pastor, com a equipe dele, começaram a cantar cânticos da igreja, e ele começou a orar para nós, todos entraram na oração. Eu ainda continuava a tremer e a ouvir essa voz, ele também. Mas ele parou de falar, só começou a tremer, mas eu continuava a falar. Levamos muito tempo, quase foi uma oração, não sei, de 1 hora ou 2 horas, eles a orar, a cantar. E aquele pastor dizia, sai, sai, aquela coisa tipo, tá tirando demônios. Eu não sei se era demônios, não sei se era o quê, mas pronto. O pastor fez tudo o que eles poderiam fazer com a equipe dele, oraram para nós, cantaram para nós, e depois também eu me tranquilizei, caí no sono, tanto ele também caiu no sono. Eu só me lembro, venho acordar, já era puro aí de madrugada, eu a pedir água, estava sentindo muito sede. Ele também já tinha acordado, ele já estava ali a entrevistar, mas eu ainda estava dormindo, só quando acordei, já era por aí de madrugada, não sei, era 3 horas de madrugada, não sei era que hora, mas já era de madrugada. E pedi muita água, porque estava sentindo muito sede. E ele já estava ali a contar o que aconteceu. Depois me entrevistaram a mim também com esse pastor, eu contei tudo que eu estava a ouvir, que eu estava a sentir. Depois ele disse que vocês têm que voltar para casa, vocês estão crianças, não podem ficar aqui, aqui acontecem muitas coisas, então vocês têm que voltar para casa. Daí o pastor diz que vou vos dar a boleia no meu carro e vamos para vocês voltar na cidade. E aquelas pessoas que trabalhavam conosco falaram com o patrão, acho que contaram tudo o que aconteceu naquela noite, e o patrão disponibilizou um valor para nós, e nós só fomos levados no carro com esse pastor, voltamos na cidade. Quando voltamos para a cidade, os nossos pais, dizendo a minha mãe, zangou um pouco comigo, mas pronto, não falou, não me fez quase nada, só zangou, falou muito, nós já sabíamos que vocês estavam na mina, tem pessoas que vos viram lá, vocês deixaram de estudar para seguir essa vida, não sei o quê. Bom, zangou é coisa da mãe,
não quer que o filho dele cresça sem estudar, é normal isso na vida humana. Também na família dele foi quase a mesma coisa, não lhe fizeram nada, só zangaram com ele. Pronto, a nossa vida continuou. Agora, essa foi grande sincronicidade. E ainda vem mais. Talvez você pode pensar que terminou a história ou as sincronicidades. Claro que estás enganado. Ainda é muito mais. Chegou um tempo, passou quase não sei um ano, quantos anos naquela época. Eu, com tudo que acontecia na minha família, acabei decidindo fugir da minha casa para eu procurar qualquer lugar para eu ir. Só que dessa vez eu não contei para ele que eu vou fugir, porque eu sabia se eu contasse para ele que eu vou fugir, talvez ele queria fugir comigo ou talvez ele ia me proibir de eu não fugir. Só que naquela época o meu espírito só me guiou para eu fugir, sair dali, da minha família, porque já estava cansado com a bullying familiares, tanto com os amigos vizinhos, muito menos ele, esse meu primo misterioso. Eu decidi, fez tudo o que poderia fazer, é uma longa história como conseguir dinheiro e saí de casa, saí fora do país sozinho, só pedindo apoio na rua. Claro que vivi uma vida um pouco difícil como morador da rua, nos países diferentes, até hoje. Mas o dia que eu decidi de fugir de casa, comecei a viagem, no segundo dia que eu dormi fora de casa, fora dessa minha cidade, a primeira pessoa, adivinha a primeira pessoa que eu sonhei com ele? Era ele. Na minha mente, ou não sei, meu cérebro ou meu espírito não deixou sonhar sobre minha família, sobre minha, mas só me deixou sonhar sobre ele. Eu estava com ele. Pronto, eu achei, aquele apego humano, era meu primo favorito, era meu, eu para mim considerava como um irmão mais velho que me protegia sempre. Pronto, mas desde aí que eu fugi da minha terra, até hoje que eu falo com vocês, quando estou estressado ou triste ou qualquer coisa que não está acontecendo bem comigo, a primeira pessoa que eu sonho com ele é ele. Quando estou para viajar a qualquer canto, ou quero trocar a cidade, ou quero trocar tipo de negócio, a primeira pessoa que eu vejo está comigo é ele. Quando estou para ficar doente, ou quando estou doente, não importa se é constipação, se é qualquer tipo de doença que posso trair, a primeira pessoa que eu vejo no sonho a me consolar ou me ajudar sempre é ele. Quando estou na minha vida, não ser amoroso, não está a dar certo, uma complicação com uma moça que namoramos, todas as coisas que me acontecem, a primeira pessoa que vem no sonho, que me acompanha, seja no viagem, me acompanha é ele. Seja com assuntos complicados dos meus negócios que eu posso fazer, sempre está ali ele no sonho. Ou às vezes ele aparece sorrindo para mim, ou às vezes ele aparece me acompanhando onde quero viajar, ou às vezes ele me aparece me consolando nas coisas que estão me acontecendo que eu não estou a conseguir me dar com ele. Sempre esse meu primo está com ele. Eu posso dizer que nem me lembro bem a cara da minha mãe, mas sempre me lembro a cara dele. Nem dos meus irmãos, não sinto, peço desculpa a falar essas palavras, mas é palavra verdadeira dentro de mim. Não sinto falta da minha mãe, não sinto falta dos meus irmãos, mas sinto muito falta dele. Eu não sei se é um apego humano, como já tinha me apegado muito nele, mas quando chegou o tempo que a minha espiritualidade se abriu, começou a ter conexão com esses seres que me guiam, que eu chamo de guias, um que eu chamo do meu sábio, e outro que eu chamo de minha esposa, e outro que eu chamo de caçongo, que quase é idêntico à minha cópia, esses seres que me acompanham, entre outros, eu já fiz muitas meditações sobre esse meu primo e consultar com esses seres ou esses guias, saber quem era aquela pessoa, o quem ele é. Só eles me disseram que não há necessidade de você saber quem é essa pessoa. Você tem que continuar a evoluir, se ajudar e ajudar ao próximo. Qualquer meditação que eu faço sobre ele para querer descobrir quem é esse meu primo misterioso da minha família, sempre a resposta é a mesma, que eu tenho que evoluir sem pensar muito naquela pessoa. Mas sempre haverá resposta com seu tempo certo.
Os meus mentores ou guias nunca me deram resposta sobre aquele meu primo. Se ele é quem na minha família ou por que cruzou na minha vida, nunca me deram resposta sobre ele. Mas não passa nem uma semana sem sonhar com ele. Tem dias que eu sonho com ele mesmo 2, 3 vezes. Está ali comigo. Nos meus sonhos normais, sempre ele aparece. Se eu passar uma semana, é muito, muito mais. Saiba que na semana que está a seguir, vou estar com ele mesmo 2 ou 3 vezes. Eu não sei se é um guia no meu mundo físico, também foi como um guia, não sei. Ou não sei se eu é que era guia dele nesse mundo físico, não sei. Mas diz que se separamos. Agora você pode me fazer essa pergunta. Tens notícia dele? É claro que eu não tenho nem notícia da minha família, nem eles não sabem onde eu estou. Mas eu teve uma pessoa que eu encontrei na internet, no Facebook, que é da minha cidade. Eu acabei falando com essa pessoa no Facebook, se não me engano, foi em 2023, no ano antepassado. Falei com essa pessoa, ele procurou saber da minha família, mas ele não conseguiu, só me falou sobre esse meu primo. Ele me falou que, porque eu lhe mandei procurar esse meu primo, dei endereço do meu primo. Ele diz que naquele lugar ele foi chegar, mas ele já não vivia lá. Só que as pessoas lhe disseram que aquele, porque o nome dele, desse meu primo, é Kalumba. O nome dele completo é Kalumba Ngoi, esse meu primo. Misterioso. Agora, eu na minha casa, desde a minha infância, as pessoas me chamavam de Kassongo Victor. Não começava com Vitor. O nome de Vitor Kassongo eu troquei quando saí da minha terra, para desfazer as pessoas não me conhecerem, porque estava fugindo de casa. Então, do que ser chamado Kassongo, eu acabei invertendo, levei o Vitor que era no fim, eu coloquei no início. Assim eu me chamo agora Kassongo, Vitor Kassongo, agora. Mas na minha terra ou na minha família, tudo me chamava de Kassongo Victor. Começava com Kassongo. Então significa, a minha letra inicial do meu nome de lá em casa, de Kassongo, começa com capa e A. E nome dele é Kalumbangoi. Então, também as letras de início de nome dele também é capa e A. Então, são outras também sincronicidades. Ele é Kalumbangoi, eu sou Kassongo Victor. Então, as nossas letras começam com capa e A, tanto dele também. Voltando no assunto, mandei essa pessoa que eu conheci no Facebook, através de nome dele que eu achei estranho, porque parecia nome do nosso tribo de Baluba, porque eu nasci nesse tribo de Baluba. Então, existe um tipo de nome que são semelhantes. Essa pessoa eu lhe procurei no Facebook, não sei como lhe achei, não sei se os mentores deixaram que eu ache essa pessoa só para ter notícia da minha família. Pronto, achei essa pessoa, conversei com ele, lhe expliquei que eu nasci na cidade X, ele também me falou, eu também sou dessa cidade. Eu lhe falei no meu bairro, ele também me falou que ele conhece esse meu bairro. Eu acabei lhe pedindo um favor para ir procurar a minha família. Mas como a minha casa está no meio, o meu quintal onde eu vivia é no meio, e quando esse meu primo é mais fácil achar a casa dele, acabei dando o endereço de chegar em casa desse meu primo, para ele ter informação. Quando ele chegou lá, diz que chegou naquela casa onde deu endereço, que é endereço do casa desse meu primo misterioso. Chegou lá e encontrou que eles venderam aquela casa e se mudaram. Quem está lá são pessoas novas. Então, ele perguntou sobre esse nome do meu primo Calumba. Diz que ele já é louco. Diz, ficou louco há anos já atrás. Significa, talvez, eu comecei a puxar a memória. Talvez o tempo que eu me separei dele, ele ficou louco. Não sei se a loucura dele ficou através de eu me separar dele, ou a loucura dele ficou, ele mexeu com alguma coisa com as pessoas, ou levou coisa do dono, ou se drogou, ou fez o que. Ele não me contou quase nada essa pessoa. Só essa pessoa me diz que falaram que esse teu amigo, esse teu primo, ele ficou louco. Até hoje ele é louco. Apanha coisas na rua, às vezes anda nua na rua, às vezes come coisas na rua, já não vive com ninguém, vive e dorme na rua. Ficou muito louco. E tentaram a família dele lhe levar nos hospitais, outros lugares, nos curandeiros para lhe curar. Nunca deu certo. Eu perguntei o que lhe fez ficar louco. Eles dizem que eles não sabem explicar bem o caso, não lhe deram
em detalhe sobre o que lhe fez ele ficar louco. Mas o culpado desse toda a história é próprio ele que sabe a verdade. Diz que tanto a família dele não sabe o que lhe fez ele ficar louco. Depois eu lhe perguntei sobre a minha família. Eu disse, pergunta a essas pessoas daí onde você encontrou que já compraram essa casa. Consultar a minha família. Dei nome da minha mãe, dei nome dos meus irmãos. Ele foi a segunda vez. Diz que não encontrou ninguém nessa casa. E ele não conseguiu chegar até na minha casa, não conseguiu localizar a minha família. Daí, quando eu tento falar mais com ele, lhe mandar, ele diz que não tem mais como porque está distante, agora viajei. Começou a me enrolar essa pessoa. Parece que os mentores só me deixaram que aquela pessoa me dê notícia desse meu primo misterioso, mas eles não deixaram que eles me dê notícia da minha família. Então, e de uma forma resumida, essa pessoa, ou esse amigo que eu encontrei no Facebook, ele sumiu. Já não falava mais comigo, não sei se me bloqueou, já não falava mais comigo. Mas pronto, até hoje que eu falo com vocês, esse meu primo só ficou dentro dos meus sonhos. Sempre ele aparece. Mesmo hoje, um amanhã, ou depois da manhã, eu tenho certeza que ele há de vir de novo nos meus sonhos. Sempre eu sonho com esse meu primo. Eu não sei quem ele é, e por isso eu lhe batizei esse nome de Primo Misterioso. E o motivo de vos contar esse relato, como eu falei no início, há uma outra senhora que vive em Brasília. Eu estou aqui na África, ele está no outro continente, está em Brasília, em outro país diferente daqui onde eu estou. Ele também tem uma situação parecida com a minha, sobre uma pessoa que ele teve relacionamento com ele na vida real, nessa mesma atual encarnação. Se separaram, cada pessoa seguiu a vida dele, mas essa pessoa nunca largou na mente dele. Ele sempre sonha com essa pessoa. Qualquer coisa que aconteça na vida dele, essa pessoa aparece no sonho, parecendo o que acontece comigo com esse meu primo misterioso. Então eu achei, não, se está acontecendo comigo, está acontecendo com outra senhora que está bem distante daqui onde eu estou. Então pode estar acontecendo com várias pessoas. Talvez não ter explicação, como eu também até hoje não tenho explicação sobre aquele meu primo misterioso, quem ele é, o que ele era para mim, não sei. Porque a nossa família tentaram nos afastar, mas não conseguiram. Só que o meu espírito conseguiu me afastar daquela cidade, daquele país, até hoje estou fora do país, estou sozinho, mas na mente ainda esse meu primo está sempre vindo nos meus sonhos. Não sei quem ele é, até hoje não sei quando querer saber quem ele é, porque meus mentores sempre afastam muito de me contar a verdade sobre essa pessoa. Não sei por quê. Agora, se está acontecendo comigo, está acontecendo com essa senhora que está em Brasília, pode estar acontecendo com vários de vocês. Mas o meu apelo é que nós continuemos a meditar, continuemos a focar com a nossa vida, se ajudando nós mesmos e ajudando sempre o próximo. Existe mistério na vida que às vezes é difícil de desvendar nessa vida atual onde que estamos. Ou talvez nessa realidade que nós só achamos que estamos vivos, talvez só podemos desvendar esses mistérios quando já não estamos mais nesse corpo físico. E daí iremos entender muitas coisas. Talvez é daí que eu irei entender sobre esse meu primo. Eu às vezes até acabo levando, será que ele é fractal da minha alma? Será que somos gêmeos? É um irmão gêmeo da minha alma? Está aqui encarnado comigo na mesma época, é por isso me protegia daquela forma, ou é por isso também eu amava muito ele daquela forma. Isso já me vem desde que começou a se abrir a minha abertura espiritual, ou essa minha intuição, começo a pensar tudo isso. Mas na verdade, nunca teve resposta que posso colocar como ponto final sobre esse meu primo misterioso. Espero que esse vídeo, se você também está acontecendo consigo, a mesma história, que possa te ajudar a refletir, pensar e analisar sobre tudo isso. Espero você no próximo vídeo. É isso que queria vos contar. Agradeço a todos vocês, amo todos vocês e estamos juntos nessa evolução espiritual. Agradeço de todo o meu coração.
Muito obrigado.